Olá, alunos! Tudo bem com vocês? Comigo vai ótimo, hein? Eu sou o professor Milton e vocês todos sejam muito bem-vindos à nossa aula de Educação Física para o 7º ano de número 14. E hoje nós vamos conversar sobre uma atividade, apesar de ter umas origens em outro continente, ela é tipicamente brasileira. Hoje nós vamos conhecer a capoeira. A capoeira, pessoal, ela é uma arte marcial brasileira inventada pelos negros bantus, trazidos da África para o Brasil como para serem escravos. A capoeira, ela é uma luta, mas a capoeira ela também pode ser apenas um esporte, uma dança, uma apresentação. Ela costuma ser acompanhada de um tipo específico de música feita por tambores e berimbau, um instrumento intimamente associado à capoeira. Olha aqui, pessoal, a foto de uma roda de capoeira, hein? Como esse esporte, como essa atividade pode ter surgido? Muitas teorias tentam explicar a origem da capoeira. A teoria mais aceita afirma que ela surgiu em rituais religiosos, em que os bantus, que era uma etnia de tribos africanas, né, eles vinham principalmente de Angola, saltavam, gesticulavam e gingavam com o corpo. Nós vemos aqui também uma gravura, uma ilustração de um artista chamado Rugendas, Danse de la Guerre. Então nós vimos que a capoeira ela é uma atividade bem antiga no Brasil já, né, pessoal? Zumbi e os quilombos. A história da capoeira como luta, ela está mesclada à história de uma resistência dos escravos no Brasil no século XVII. Acredita-se que esses negros reunidos no Quilombo de Palmares, liderados pelo líder Zumbi, eles praticavam a capoeira como treinamento, mas também como diversão. A capoeira ela é uma luta de habilidade e rapidez, cuja finalidade é derrubar o adversário pelo desequilíbrio. Perseguição. Os escravos fugitivos, eles eram perseguidos pelo governo. O governo que ele queria acabar com os quilombos. Consequentemente, com a resistência dos negros que ali se refugiavam da escravidão. Outra ilustração, pessoal, de um caçador de recompensas procurando por escravos fugitivos. Gravura também do artista Rugendas, de 1923. Pessoal, para quem não sabe, talvez não tenha aprendido ainda, né? Os escravos trazidos da África, tá, para serem, na verdade, os homens trazidos da África para serem escravos no Brasil, para trabalharem sem remuneração, eles fugiam, eventualmente, alguns fugiam, se escondiam no interior da mata, formavam grupos e comunidades chamadas quilombos. E nessas comunidades que a capoeira como arte marcial foi sendo desenvolvida. Corpo a corpo. Nessas perseguições, os negros deveriam ser capturados sem ferimentos graves, pois eles eram propriedades de senhores brancos. Isso obrigava os soldados a lutar corpo a corpo para conseguir prendê-los. A superioridade dos negros era evidente, pois eles lutavam capoeira, usando a cabeça, usando os braços, usando as pernas e a ginga do tronco, eles venciam esses embates. Bem, eles só foram dizimados quando os senhores começaram a usar armas, né? Isso significa que existiam empregados contratados dos donos de escravos, que fugiam, tinham empregados contratados para recapturá-los. Eles não podiam machucar os escravos porque eles eram uma mão de obra, eles precisavam estar fortes para trabalhar. Então, bem, era difícil para esse pessoal capturar os escravos, justamente porque os escravos aprendiam a lutar, começaram a aprender a se defender.
A música. O uso da música durante a luta, ele explica-se pela necessidade de os treinamentos serem disfarçados, ou seja, os escravos, eles fingiam que eles estavam dançando e brincando ao som de uma música, quando na verdade eles estavam aprendendo golpes, eles estavam aprendendo a fugir e a se defender. Nós vemos aqui uma foto, pessoal, de alguém tocando berimbau, provavelmente um grande mestre de capoeira da antiguidade, tá? Da antiguidade não, de tempos antigos aqui do Brasil, de outras épocas. Valor cultural. Durante muitos anos, a capoeira ela foi proibida porque ela era considerada uma prática de gente sem ocupação, de arruaceiros sem trabalho. Finalmente, pessoal, em 1937, durante o governo de um presidente chamado Getúlio Vargas, a capoeira foi reconhecida como um esporte e ela foi reconhecida como uma manifestação autêntica, uma manifestação cultural brasileira. Olha, aqui nós vemos o Getúlio Vargas cumprimentando o mestre capoeirista. A popularização. Atualmente, a capoeira ela acontece nas praças de muitas cidades do Brasil. Ela é praticada por homens, por mulheres de todas as idades, em rodas que reúnem tocadores de berimbau, instrumentos de percussão. Há cursos que ensinam a lutar capoeira e campeonatos em todos os estados brasileiros. Atualmente também existem muitas escolas da luta, não só no Brasil, como essa luta, a capoeira, ela já conquistou espaço em muitos países além daqui também. E os instrumentos, pessoal? Vamos conhecer? Vamos conhecer alguns instrumentos, um pouco sobre os instrumentos da capoeira. Nessa imagem nós temos o berimbau, nós temos um desenho do pandeiro, o atabaque, que é esse tambor enorme, bem maiorzão, cachixi, baqueta, dobrão e o agogô. Todos esses instrumentos musicais têm o seu significado e são descendentes também da nossa cultura negra. O berimbau, pessoal, ele cria o clima e ele dita o jogo, ele dita o que vai acontecer na roda, tá? Dizem os velhos mestres, o berimbau ensina. Bem, os berimbaus, eles criam uma corrente e uma vibração que, junto com as palmas, junto com os cantos, o pandeiro, junto com o atabaque, eles influenciam os jogadores, o pessoal que está jogando capoeira. Existem 3 tipos de berimbau, tá? O gunga, médio e viola, que variam de timbre e variam de função. Ele pode servir desde marcação de ritmo, com os timbres mais graves, como ele pode também ser um instrumento de improvisação. O pandeiro. O pandeiro é um instrumento de percussão de origem indiana introduzido no Brasil pelos portugueses. O pandeiro ele pode ter peles de couro ou de plástico e existem diversos tipos de tamanho. Usavam para acompanhar as procissões religiosas, é um som cadenciado do pandeiro. Ele acompanha o som do cachixi, do berimbau e ele dá um molejo a uma roda de capoeira. Ao tocar o pandeiro, ele é permitido executar floreio, virada, para efeitar música, ou seja, uma espécie também de improviso. O atabaque, um instrumento de origem árabe, que ele foi introduzido na África por mercadores que eles entravam no continente através de países do norte da África, como o Egito. É o atabaque que marca o ritmo das batidas do jogo. Juntamente com o pandeiro, é ele que acompanha o solo do berimbau. Outros instrumentos. O cachixi, que é um instrumento idiofone do tipo chocalho, de origem africana. Ele é usado principalmente como complemento do berimbau. O agogô é um instrumento musical formado por 2 cones metálicos e unidos por um arco, também de metal. O reco-reco, ele é um instrumento comumente feito de um gomo de bambu ou até mesmo de uma cabaça alongada, com sulcos e ele é tocado como uma vareta.
Vemos aqui a imagem do cachixi, do agogô e do reco-reco. Ok, pessoal? Eles servem também para ajudar a marcar um tempo, né? O tempo do ritmo musical da roda de capoeira, da música dela. Olha que interessante que nós vamos saber agora, hein? Capoeira em São Bento do Sul. Aqui em São Bento do Sul tem capoeira. Vale a pena pesquisar, vale a pena conhecer, pessoal. Na imagem do lado, vocês podem clicar para acessar e ver uma matéria de um festival de capoeira que ocorreu em 2015, em São Bento do Sul. E aí, você já participou? Você já presenciou uma roda de capoeira? Conta pra gente, pessoal, junto com as respostas das questões das aulas de hoje. Eu desejo para vocês um ótimo estudo e uma ótima semana.